A paz do Senhor Jesus Cristo, sejam todos muito bem-vindos a mais uma gravação do podcast Santidade ao Senhor, toda honra e toda glória, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias a Deus. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o medo. Esse sentimento que em algum momento da vida todos nós já sentimos. Como que nós podemos estar vencendo o medo através da fé? O que a Bíblia fala a respeito do medo? Glórias a Deus. A frase "não tenha medo" aparece mais de 350 vezes na Bíblia. A expressão "não temas" aparece 366 vezes, uma para cada dia do ano, incluindo anos bissextos. Agora, medo e temor são duas coisas bem diferentes. O medo, ele é colocado no nosso coração pelo inimigo. O inimigo tenta, de todas as formas possíveis, colocar medo no coração do homem. Porque o medo é o oposto da fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. A gente precisa estar com o coração cheio do Espírito Santo, que é um Espírito que encoraja, que dá fé. Quando nós permitimos que o nosso coração se enche de medo, a gente tem dificuldade de estar na presença do Senhor e abre portas, a gente abre legalidade para o inimigo entrar, aleluias, na nossa vida, no nosso coração, e o estrago é muito grande. Então, vamos nos esforçar para arrancar, tirar o medo do nosso coração. Agora, o temor já é algo bem diferente. A palavra do Senhor, ela fala muito no temor ao Senhor, o temor a Deus. O temor, ele já é uma palavra relacionada mais a respeito. Não se remete a medo, e sim a respeito. Assim como uma criança, o que a criança sente pelos pais, pode-se dizer que é temor. A criança teme. Quando a criança faz alguma coisa de errado, ela sente o temor dos pais. Aleluias, glórias a Deus. A Bíblia, ela tem passagens que lembram que Deus está presente e acompanha os passos das pessoas mesmo em situações difíceis. O conselho mais repetido na Bíblia pode te acalmar em um momento que você sentir o medo. Na rotina do dia a dia, muitas vezes, a gente deixa o medo tomar conta das nossas ações, dos nossos pensamentos, e nesse momento a ansiedade pode tomar conta de nós. E é justamente aí que a gente deve se esforçar para lembrar desse conselho. Não temas, que é, na verdade, um cuidado do Pai conosco, um aviso de que não importa o que aconteça, Ele está cuidando dos nossos passos. Glórias a Deus. Eu separei aqui algumas passagens da Bíblia que fala que a gente não precisa ter medo. Vamos lá. Salmos, capítulo 23, versículo 4, diz o seguinte: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Glórias a Deus. Na palavra do Senhor em Isaías, capítulo 41, no versículo 10 diz: não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois eu sou o teu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha virtuosa mão direita o sustentarei. Aleluias. No livro de Deuteronômio, no capítulo 31, os versículos ali mais ou menos entre 8 e 23, diz: não tenha medo, nem desanime,
pois o próprio Senhor irá adiante de vocês. Ele estará com vocês, não os deixará nem os abandonará. Glórias a Deus. E também no Novo Testamento, Jesus também fala a respeito do medo em vários momentos da Bíblia. Por exemplo, em Lucas, no capítulo 12, os versículos 4 e 9, Jesus diz: Não tenham medo daqueles que matam o corpo, mas depois não podem fazer mais nada. Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temei. Aleluias! O que Jesus está falando aqui, né? Que a gente tem que ter temor pelo nosso corpo, pela nossa alma, pela nossa salvação. É um bom exemplo da diferença de medo e de temor. Nós temos que ter temor da salvação. O temor quer dizer que a gente tem que se esforçar para estar na presença do Senhor, para poder cumprir, obedecer os mandamentos e os estatutos que Deus nos enviou, os ensinamentos de Jesus. Mas a gente não pode ter medo de perecer, de ir para o inferno. São coisas diferentes, o medo e o temor são coisas diferentes. E o medo a gente tem que repreender em nome de Jesus, porque o medo faz um estrago muito grande na mente e no coração daquele que deixa o medo tomar. Glórias a Deus. Em Marcos, no capítulo 5, versículo 36, Jesus diz: Não tenha medo, tenha fé. Eu creio que é direto, é simples e eficaz. Não tenha medo, tenha fé. Porque o medo é o oposto da fé. Aleluias! Tenha fé com temor, né? A gente pode acrescentar isso. Em Mateus, no capítulo 28, versículo 20, Jesus diz: Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Aleluias, glórias a Deus. A Bíblia, ela também diz que o segredo para superar o medo é confiar em Deus. E confiar em Deus é uma recusa de se entregar ao medo e voltar-se a Deus mesmo nos tempos de escuridão. Como já diz na palavra do Senhor, lá em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim será salvo. Glórias a Deus. Então eu chamo os irmãos a repreender o medo em nome de Jesus, que todo medo lançado contra a vida de todos nós seja destruído, queimado pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus tem poder. Glórias a Deus. Vamos ter mais temor, aleluias, das coisas que o Senhor espera de nós, e vamos repreender todo o medo da nossa vida e do nosso coração em nome de Jesus. Glórias a Deus, aleluias.